Muitas todas vão iniciar agora no livro aulas de educação continuada em aulas essenciais. Hoje a gente vai falar sobre desautomatização com aulas essenciais. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre como usar os aulas essenciais, alguns, vou apresentar para vocês alguns aulas essenciais, para a gente eliminar os parasitas do nosso organismo, tá bom? Meu nome é Denise Silvana, que não me conhece. Eu tenho 31 anos, sou aromaterapeuta integrativa, sou mestre em bioquímica pela Universidade Federal de Paris, mãe da Melina, de 4 anos, e do Aran, de 6 meses. Esse material aqui está 3 meses, está defasado em 3 meses, digamos assim, na minha apresentação, né? No caso, porque o material tá bonzinho, vocês vão ver como é que é. É o seguinte, então aqui eu quero contar com a participação de vocês, para que vocês mostrem o máximo de dúvidas que vocês têm em relação a isso. Eu sei que muita gente quer fazer o protocolo de estarização de uma forma mais natural, sem precisar tomar registro, né? E também, isso da forma de relações alérgicas, né? E se tratando de criança, né, também tem que ter um tratamento bem grande sobre como fazer isso de uma forma correta. Então, hoje eu quero contar bastante com a participação de vocês aí no chat, para que a gente possa desenvolver isso aqui de uma forma bem dinâmica, tá bom? Isso não dá para entender. Gente do céu, tá tão ruim assim que não dá para entender isso possível. Então, como a gente entender? Esse tipo de ideia. Você pode ter um bom entender que então, isso,
Oi, gente. Eu não estou me vendo e eu não sei mexer direito aqui no com gravação no celular, mas eu acredito que esteja melhor o áudio, né? Vocês estão conseguindo me escutar agora? Ótimo. Tá vendo? Eu acho que é o computador mesmo que tá com péssima qualidade de som. Eu não tô vendo minha imagem, então eu vou até tirar aqui a minha imagem, tá? Não sei. Eu não sei como é que eu tô aparecendo. Mas é o seguinte, eu vou dar a aula. O importante é que vocês estão escutando bem, não é verdade? Então tá. Então vamos agora, tá bom? Então agora vamos dar aqui continuidade à nossa aula, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, já está sendo gravado, tá continuando. Depois eu vou ter que editar essa parte todinha. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Fiz a minha apresentação, né? Então agora eu gosto de fazer assim. Quando a gente vai começar a falar sobre um tema, eu gosto de primeiro explicar o que é diretamente que a gente está abordando. Não adianta a gente simplesmente falar, vamos disparatizar, vamos eliminar vermes e parasitas. Mas e o que é isso? Como é que eu vou conseguir fazer uma eliminação de alguns organismos do meu corpo que eu não sei o que é e não sei como se comporta? Então vamos entender o que são. O parasita, ele é um ser vivo em que ele basicamente vai retirar nutrientes para que ele viva do seu organismo, né, de outro ser vivo. Então assim é estabelecida uma relação ecológica interespecífica, onde ele se beneficia dos nutrientes do seu organismo e você em nada se beneficia da existência dele no seu organismo. É por isso que é chamado de parasita, né? Só ele tem benefício nessa relação. Existem muitos tipos de parasitas. Quando a gente fala desparasitação, a gente não está falando só em eumintos, que é aquela famosa lombriga, aquela verme clássica. Não é só disso que a gente está falando, né? A gente está falando aí eh, de fungos, de bactérias, de vírus, de insetos também, de protozoários, de helmintos. Então, todo ser que tem uma relação do seu organismo, onde ele vai retirar nutrientes e você não vai ganhar nada com isso, é uma relação parasitária. Então, por isso a gente tem que, ao máximo, tentar eliminar esses parasitas do nosso organismo. É claro que existem bactérias e fungos, por exemplo, que vivem no nosso organismo e que são benéficas. Exemplo, lactobacilos, né? Quando eles estão em equilíbrio no nosso organismo, a gente precisa deles para que ter uma flora intestinal em equilíbrio. São bactérias do bem. Eles não têm uma relação parasitária no nosso organismo. A gente se beneficia da existência deles ali também. Totalmente diferente de uma infecção bacteriana, onde você tem ali diversos micro-organismos parasitas que vão apenas destruir com a sua imunidade, com o teu sistema, como um todo, né, vai prejudicar a tua saúde. Então, a partir desse momento, eu quero que vocês abram a mente para essa questão. Quando a gente vai falar de desparasitização, a gente não vai pensar só em eliminar verme, a gente vai pensar em eliminar todo e qualquer ser que esteja se nutrindo do nosso organismo, né, e não está nos ajudando em nada, ok? Então vamos direto ao ponto. Vamos começar já com o Mixongard. O Mixongard, gente, vocês já devem saber e escutar muito bem sobre ele. É um mix de óleos essenciais composto majoritariamente de laranja, de cravo, canela, eucalipto e alecrim, tá? Para que é que eu vou utilizar o OnGuard para ação antiparasita no nosso organismo? Bom, primeiramente, o cravo e a canela, eles são altamente antifúngicos e bactericidas. Então, só aí você já pega duas classes de parasitas para eliminar. Especialmente o cravo, gente, ele é altamente antifúngico, tá? Altamente antifúngico. Além disso, o alecrim também é muito antisséptico e elimina micro-organismos parasitários de uma forma muito eficaz. Laranja selvagem vai ajudar você a ter uma imunidade mais resistente, assim também como o cravo e a canela, tá? Mas o que que acontece? Quando você une um mix que vai ajudar você, o organismo, a eliminar os vermes, né? Eliminar os parasitas e ainda assim dar um suporte na tua imunidade, você consegue ter uma qualidade de vida gigantesca. Então, para quem é que eu vou indicar o On Guard? Você vai indicar o On Guard para toda pessoa adulta, tá?
de forma interna, tá? De forma interna para toda pessoa adulta que não esteja gestante. Gestantes não podem ter contato com o Mixongard durante toda a gestação, não é só de forma interna, tá? É durante toda a gestação, porque o cravo e a canela, eles não são condizentes com o momento da gestação. Eles provocam contrações uterinas e isso é muito perigoso para ser feito durante uma gestação. Mas todas as outras pessoas que não estão enquadradas nessa situação de gestante podem se beneficiar com o ONGAD. Por que que eu não vou indicar ele para ser utilizado de forma interna, por exemplo, em crianças? Porque criança, gente, não possui diversos tipos de enzimas necessárias para a metabolização dos óleos essenciais via interna. Então, quando você faz uma criança ingerir um óleo essencial, o risco dela de ter uma sobrecarga hepática é grande, porque ela não vai conseguir fazer a metabolização daquelas moléculas. São moléculas que dão bastante trabalho para o organismo, na verdade, diluir. Então, assim, o Mixongard, para ação antiparasitária, né, para ter uma ação vermífuga, ele é incrível se feito de forma interna e também muito bom feito de forma externa. Para crianças maiorzinhas, aí a partir dos 5, 6 anos, você já pode utilizar o OnGuard, mas ele diluído na sola dos pés, preferencialmente, e também no pezinho da barriga, tá bom? Mas prestem muita atenção na diluição do OnGuard, porque ele tem uma composição dermocáustica. A gente tem aí cravo, a gente tem canela, que são óleos essenciais que esquentam na pele. Além disso, a gente tem laranja selvagem, que não deve ser exposto ao sol, correndo risco aí de ter uma queimadura. Então, se você quiser usar um OnGuard no seu filho, você pode utilizar tendo os devidos cuidados e o diluindo bem adequadamente com a faixa etária dele na sola dos pés ou nessa região onde eu falei, e não expondo ele ao sol. Para os adultos, eu indico fazer o uso interno, principalmente, 2 vezes ao dia, durante um período aí de 20 dias. Tá ótimo, tá de bom tamanho. O protocolo de desparasitação geralmente tem esse período de tempo, tá, gente? 20 dias. Para criança, a gente faz uma semana, dá uma pausa e faz mais uma semana. Mas em adultos, a gente pode fazer 20 dias direto. Alguém tem alguma dúvida aqui? Até agora? Acho que não, né? Então, continuando. Vamos aqui agora falar do melaleuca. Como eu falei para vocês, os parasitas, eles estão aí espalhados de diversas formas, né? Em diversas espécies. O melaleuca a gente conhece muito bem como um poderoso antifúngico. Os fungos, eles são parasitas, né? E ele, além disso, além de ser um poderoso antifúngico, ele também é um excelente bactericida. Olha, a Vanessa perguntou quantas gotinhas por dia. Eu indico em adultos que se utilize 2 gotas 2 vezes ao dia e, de preferência, utilize em cápsula, tá bom? Cápsula de gelatina, certo? Se você não tiver cápsula, você pode fazer o uso não na água. Você vai utilizar numa colher, tá? Você vai fazer ali, bota 2 gotinhas e você vai colocar azeite, completar essa colher de sopa com azeite ou óleo de coco. Mas, gente, fazer isso por 20 dias, 2 vezes ao dia pode ser que a sua boca fique sensibilizada, você tenha uma sensibilidade na sua mucosa bucal. Por isso, a minha real indicação é que vocês façam o protocolo em cápsulas de gelatina, tá bom? Alguém perguntou aí sobre a questão. Opa, desculpa. Sobre começar na lua cheia o protocolo. Sim, deve ser iniciado na lua cheia, tá bom? Porque esse é um período onde tem uma relação com o crescimento dos parasitas, né? Crescimento e multiplicação deles no nosso organismo. Então, é o momento ideal para que a gente faça. Então, coloquem na agenda de vocês. Observem o calendário lunar, ok? Quando você inicia ali na lua cheia, você tem a maior probabilidade de eliminar com muito mais eficiência esses parasitas do teu organismo. A cápsula gastroresistente não seria melhor? Não necessariamente, a não ser que você queira ter uma ação diretamente no intestino, tá bom? Sempre que você tiver uma ação ali diretamente no intestino, vai ser bem positivo, porque, por exemplo, os eumintos, que são esses vermes, né? Eles ficam lá, no intestino, tanto que sai nas fezes, não é verdade? Então, sim, a cápsula pode ser de gelatina, né? Se você quiser fazer uma eliminação mais de bactérias e fungos, até mesmo
de alguns tipos de eumintos, mas se você está focado em eliminar vermes mesmo, aquela verme eumintos, você deve fazer uso da cápsula gastroresistente, tá bom? Aí você vai conseguir ter a real certeza de que o teu remédio, né, que o óleo essencial chegou lá no teu intestino, porque senão a cápsula de gelatina ela vai derreter quando chegar no organismo. Não vai chegar até o teu intestino. Lá com a cápsula gastro-resistente, você tem a certeza de que ele consegue chegar intacto até lá no intestino, que é onde você quer fazer o efeito, tá bom? Então, continuando, né, sobre o melaleuca, ele tem toda essa ação antifungicida, bactericida, antisséptico, ele também tem uma ação expectorante para a questão de respiração, mas não é disso que a gente está tratando hoje, e ele tem o uso liberado. Ele pode ser utilizado ali em gestantes, em crianças, em adultos, em idosos, diversas faixas etárias podem fazer uso do melaleuca. Só tem uma questão, eu não indico muito a ingestão de melaleuca. Por que você não indica? Porque tem muita gente que relata se sentir mal, enjoada, nauseada com o uso do melaleuca. Ele não cai muito bem no aparelho, no sistema digestivo. Isso que eu quero dizer. Tá bom? Agora, se você já fez uso interno do melaleuca e não aconteceu nada, você não se sentiu mal em nenhuma situação, então tudo bem, você pode fazer. Mas fica a dica, é melhor às vezes fazer uso dele de forma somente tópica, tá? E aí você pode, gente, juntar um óleo essencial com outro para fazer um blend bem potente. Por exemplo, melaleuca com cravo, melaleuca com canela. Fica muito bom, são blends bem potentes e você pode usar de forma topicamente. Não é obrigado para ser feita uma disparatização, você fazer só o uso interno. Isso é um mito, tá bom? Se você fizer o uso tópico dele, ele vai entrar na sua corrente sanguínea do mesmo jeito, ok? O copaíba também é um excelente óleo essencial contra os parasitas, gente, porque ele é um excelente bactericida. Eu já devo ter falado aqui para vocês que o copaíba, ele é sempre a minha primeira opção para óleo essencial anti-inflamatório. Por que que será? Porque ele tem uma ação altamente bactericida, fungicida, ele ajuda a cicatrizar ao mesmo tempo que ele elimina isso. Então, assim, ele acalma aquela região, sabe? Então, ele vai fazer a eliminação dos parasitas e dos fungos e ele vai tratar aquela área. Então, isso é muito bacana, tá bom? Ele é composto de beta-caroteno, é uma molécula altamente anti-inflamatória e a gente se dá muito bem com essa molécula. Esse óleo essencial pode ser feito de forma interna, diretamente. Esse óleo essencial, gente, você nem precisa se preocupar em utilizar cápsula por questão de dermocausticidade. Ele não é dermocáustico nem um pouco. Ele é um dos poucos óleos essenciais que eu indico utilizar de forma sublingual, ou seja, embaixo da língua, que é a região nossa, do nosso corpo mais sensível. Mas eu indico você fazer para fazer essa eliminação, sim, de parasitas, porque você vai conseguir colocar um óleo essencial no seu organismo que tem uma alta segurança e também muito nesse quesito da digestão. É uma alta segurança ao teu sistema gastrointestinal. Jamile, eu quero que ele atue lá no meu intestino pela questão dos helmintos e tal. Então, você pode fazer uso dele com a sua cápsula gastroresistente. Como eu falei para vocês, essa é a garantia de que você realmente vai conseguir fazer as moléculas do óleo essencial chegar lá, tá bom? Mas o copaíba, fica aí a dica, é mais um óleo essencial super rico. Inclusive, tenha um copaíba em casa. Copaíba e melaleuca, gente, tem que ter em toda casa, tá? Principalmente casa que tem criança. Criança, bebezinha, às vezes a gente não sabe o que fazer quando o bebê tá gripado. E bebês têm gripado com cada vez uma frequência mais assustadora, né? Então, assim, tenha um copaíba. Porque você vai poder fazer com o copaíba uma ação de eliminação de parasitas do organismo do bebê e da criança pequena. Você vai poder ter uma atuação anti-inflamatória muito importante também no organismo delas de uma forma super tranquila e respeitosa, né? Não vai ser um antibiótico que deixa a criança nauseada, deixa ela com a imunidade super baixa, sai destruindo a flora intestinal. Não é assim. Copaíba é realmente um coringa na mão das mães e cuidadores aí para tratar de criança. Então, Copaíba é um dos óleos essenciais que eu mais indico para disparatização em crianças, tá bom? Porque o organismo delas é muito sensível e o Copaíba é super suave.
Isso não tô querendo dizer que ele não é eficiente, pelo contrário, ele é super eficiente, mas a ação dele na nossa pele, na nossa mucosa, no nosso organismo como um todo é super suave, ele é muito gentil. Essa composição dele, beta-caroteno, é uma composição altamente gentil, ele até mesmo, gente, consegue atenuar sintomas negativos de medicamentos. Ele é um óleo essencial que tem uma ação sinérgica. Então, se você está tomando, por exemplo, um antibiótico e você está se sentindo altamente nauseado, enjoado, você está sentindo enxaqueca, enfim, tem sonos em excesso, você pode tomar o Copaíba junto, porque ele vai atenuar esses sintomas negativos aí do medicamento, tá? Fica a dica aí para vocês. Orégano. Esse aqui, criança de 7 anos pode usar sublingual? Eu indicaria utilizar uma gotinha, uma vez ao dia. Pela idade, a gente já consegue fazer indicação só do orégano, Deus o livre, do Copaíba, tá? Porque o Copaíba, como eu falei pra vocês, é super suave. Ele se dá muito bem, então eu indicaria para uma criança diretamente aí na boca, assim, mas em qualquer outro óleo, não. Esse realmente é o único óleo que eu indico para criança fazer ingestão dessa forma, tá bom? Agora o orégano, gente. O orégano é aquele, se eu pudesse escolher assim, um óleo essencial para eliminar todos os parasitas de uma vez, eu confiaria no orégano, porque o orégano, composto majoritariamente de cavacrol e também tem uma quantidade significativa de timol, é um óleo essencial que tem uma ação imensa contra protozoários, fungos e bactérias. Então, assim, você pinga uma gota de orégano em uma lâmina colonizada por bactérias e fungos e protozoários, eles vão sendo eliminados um a um. E aqueles que não tiveram nem contato com a molécula, só o fato deles estarem ali próximos, eles já têm a tal da apoptose, que é a morte programada. Ele faz com que células prejudiciais ao nosso organismo se autodestruam. Então, esse óleo essencial é muito poderoso. Ele, dessa forma, também atua melhorando a imunidade, tá? Ele protege contra vírus, sendo muito eficiente, né? Como está dizendo aí, para prevenir gripes. A característica antioxidante mantém a saúde, retarda o envelhecimento e previne diversas doenças graves, claramente, porque ele vai sair eliminando todos os parasitas que tem no seu organismo, né? Então você vai ficar limpo. Esse óleo essencial faz um verdadeiro detox no teu organismo. Agora sim, como é que você vai usar o orégano? Você não vai usar ele em hipótese alguma fora de uma cápsula. Porque, gente, ele é o mais democrático de todos. Você não dá conta de engolir uma gota desse negócio. É muito, muito, muito perigoso você ferir a sua mucosa bucal e também o teu sistema aqui da faringe, da laringe, tudo. Então, não faça de jeito nenhum o uso do orégano sem ser na cápsula. Jamile, mas eu posso diluir numa colher. Não faz, não faz. É sério. É muito, muito arriscado. Faça uso do orégano sempre, sempre, sempre dentro de cápsula, tá bom? Especialmente para pessoas que, por exemplo, mais idosas. A mucosa dos idosos é muito sensível. O risco de sair corroendo tudo é muito grande. A Jéssica, eita, meu marido já tomou no mel vários dias. Coitado, não dou mais. Pelo amor de Deus, Jéssica. Olha, ainda bem que o seu marido está aí com a mucosa dele bucal, eu acredito que íntegra, né? Porque realmente é muito. Gente, eu tô falando aqui de experiência própria. Eu já cometi esse desatino de fazer igual o seu esposo tomar no meu. Minha filha, eu pedi para paz. Eu não aguentei. Foi horrível. Foi horrível e eu fiquei com a garganta mais dolorida ainda, porque já estava inflamada e eu fiz corroer o negócio todo. Então, assim, foi muito difícil. Tenham discernimento, sempre utilizem na cápsula. Agora sim, tenho cápsulas e vou utilizar na cápsula. Você nunca mais vai usar outro óleo para fazer desparatização, porque ele é muito eficaz. Isso eu estou falando em adultos. Como eu falei para vocês anteriormente, não indico ingestão desse óleo de jeito nenhum para criança, em hipótese alguma. Mas,
Se diluído em uma quantidade adequada, e é bem diluído mesmo, gente, é 1 gota para 10 ml de óleo de coco. Você pode passar na sola dos pés das suas crianças a partir dos 3 anos de idade. E aí vocês vão ver uma eficácia impressionante para eliminar os eumintos. A criança sai colocando tudo para fora, gente. As fezes vêm que é uma tristeza. Você jura que a criança não tem uma larvinha dentro dela. Quando você faz o protocolo de orégano para desparasitização, você começa a ver a situação. É bom porque você tá vendo que tá saindo, né? Que tá eliminando tudo. Ele realmente elimina tudo, tá? Para criança, 1 vez ao dia, por 1 semana. Aí você vai dar uma pausa de 5 dias e vai fazer mais 1 semana, tá? O orégano é muito, muito potente, gente, muito potente mesmo. Esse óleo essencial tem uma pesquisa de 2016, uma pesquisa da China, que mostrou essa situação aí que eu falei para vocês, da lâmina, justamente do artigo que está sendo, até hoje ainda é bastante estudado, sobre bactérias hospitalares na China. E o orégano foi o óleo essencial que saiu realmente eliminando essas bactérias. Então, ele é feito, a composição do orégano, ela é feita para eliminar eh, bactérias, fungos, eumintos resistentes, tá? Então, assim, se você quer fazer aquela desparasitização, que você já tomou medicamento, que você já fez outros protocolos e ainda não deu certo, você vai fazer uso do orégano, porque é ele que vai sair eliminando. Os que não saem nunca é o orégano que elimina. Ele realmente é muito potente. Para pessoas adultas, você vai fazer o uso dele no máximo 2 gotas. No máximo, a gente não precisa mais do que isso, não interessa o peso, tá? Para uma pessoa bem magrinha ou então que esteja abaixo do peso, 1 gota só é suficiente. Para uma pessoa que está dentro do seu peso e que não tenha nenhuma sensibilidade a orégano, tá? Porque tem pessoas que têm alergia. Jamila, eu tenho alergia a erva, posso consumir o óleo essencial? De jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai ter uma reação alérgica, assim, gente, muito séria. Então, não faça uso. Agora, se não, você não tem nenhuma alergia a orégano, você pode ficar tranquila de utilizar ele, da forma que eu tô explicando aqui, tá bom? E aí você vai fazer 2 vezes ao dia dentro da cápsula certinho, por, eh, 20 dias direto, tá bom? Não é 1 vez ao dia, 2 dias, depois para, depois faz entendeu? Não faz o protocolo direito, tem que fazer direito, bem direitinho, ok? Hã, qual é a recomendação de uso? Quantas vezes no ano devemos desparatizar? Você precisa fazer no máximo 2 vezes por ano, tá? Se você fez e tem a certeza de que está realmente desparatizado, você não precisa fazer isso mais do que 2 vezes ao ano, tá bom? O lemon também é um óleo essencial que eu gosto muito de indicar para desparasitização, especialmente de crianças menores. Tá? Então, assim, eu tenho uma criança de 1 a 2 anos de idade, ou de 2 a 3 anos de idade. Qual óleo essencial você indica para fazer desparasitização? Eu indico o lemon, eu indico o copaíba, tá? São óleos essenciais que têm uma ação bem bacana, que tem uma ação vermífuga, depurativa, adstringente, bactericida também muito boa e que são mais suaves. São, assim, tranquilos de se usar em qualquer situação e em qualquer faixa etária, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Pode juntar um Guard, orégano e copaíba na mesma cápsula? Não indico, Vanessa. O On Guard, ele já é um mix de óleos essenciais. Não há necessidade. Você pode fazer o seguinte: ou você usa o On Guard, ou você pode usar orégano e copaíba, tá? Então, assim, quero fazer um super protocolo de desparasitização e desinflamação geral do meu corpo, você pode fazer orégano e copaíba. Ah, eu quero além disso, eu quero também dar um super boom na minha imunidade. Então, depois que você fizer o orégano e copaíba, você vai dar uma pausa, né, de umas 2 semanas, 15 dias, e aí você vai começar o protocolo do On Guard, tá bom? Então, como eu estava falando aqui, né, sobre o lemon, ele é altamente antisséptico, tem uma ação muito importante que é bactericida, ele antivirótico, né?
ou seja, ele tem um combate bom à questão de vírus, anti-infeccioso, imunoestimulante também, depurativo, né? Ele ajuda também nessa desintoxicação do organismo, é adstringente, ele também é vermífugo, que é o nosso objetivo aqui hoje. Então, você pode indicar ele para criança sempre topicamente, você pode juntar ele com o copaíba, você pode também fazer uso dele com o melaleuca. Eu não gosto de indicar muito o uso dele junto do orégano, porque eu sinto que fica demorcáusticos demais, tá? Eu gosto de orégano junto com copaíba, eu sinto que dá uma suavizada na questão dermocáustica do orégano, certo? Eu também coloquei aqui o Mix Zengest, esse aqui especialmente para adultos, né, e mulheres não grávidas, ok? Porque, gente, o Mix Zengest, ele vai fazer a verdadeira regulação do intestino. Aqui a gente tem também alguns óleos essenciais que têm uma ação vermicida, né, como, por exemplo, eh, o gengibre, que melhora a digestibilidade. O menta, piperita, hortelã-pimenta também tem uma ação contra larvas bem importante. Coentro também atua muito bem nesse sentido. E quando você fizer essa verdadeira limpeza no seu intestino, você pode fazer o uso do Zengeste aí para complementar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que está dizendo. A grávida pode usar que protocolo? Eu indicaria para gestantes somente o uso de copaíba e lemon, tá bom? Gestantes não podem usar cravo, não pode usar orégano em hipótese alguma durante a gestação inteira. Então, para gestantes, fica aí o copaíba e o lemon. Eu utilizei na minha gestação e foi muito bom, muito positivo, me ajudou de diversas formas, tá bom? A gente pode posteriormente fazer uma aula só para gestantes, e foi uma aula que eu fiz com todas as dicas recentes que o meu bebê agora que está com 6 meses, então assim, eu tenho muitas dicas que eu utilizei na minha gestação que eu posso passar para vocês aí também. Além dos relatos das minhas pacientes, que eu também tenho todos os dados que mais funcionam para elas, tá? Fora da questão dos artigos, é muito bom a gente ter os dados que realmente estão ali funcionando no nosso dia a dia, né? Então fica a dica aí, a gente também pode organizar uma aula só para gestante, gente. É muito bacana o conteúdo só para gestante. Qual o problema do orégano para gestante? O orégano, ele também é um estimulante do útero, né? Ele também é uterino, ele provoca também contrações uterinas. E a gente não pode estimular nenhum tipo de contração uterina quando a gente está falando de gestação. Então, por isso, cravo, canela e orégano, especialmente, são ervas, digamos assim, que não pode, de jeito nenhum, por conta desse estímulo às contrações uterinas. Gestante, então, copaíba e lemon. Copaíba e lemon para gestantes é excelente, tá bom? Como que a gente vai usar? Bom, eu falei aqui para vocês, a gente vai fazer uso interno para adultos, tá bom? Que é muito eficaz, e uso tópico também para adultos, e aí fica especificamente para crianças, somente o uso tópico. A forma que eu acho mais eficaz de você eliminar parasitas de todos os tipos do seu organismo é você juntar as duas ações. Então, assim, Jasmine, eu quero fazer um protocolo, vou fazer o uso interno do orégano, fazer interno orégano e copaíba, e aí eu vou também, por exemplo, fazer o on guard na sola dos pés. Ótimo, excelente. Você consegue fazer. São vias de metabolização diferentes. Os componentes vão passar para a sua corrente sanguínea de qualquer forma. Mas quando a gente está falando de eliminação de parasitas, por exemplo, gastrointestinal, lá no teu intestino, e você vai fazer uso de cápsula gastroresistente, né? Você vai fazer uso do orégano e tudo mais, você pode fazer uso do suporte à imunidade na sola dos pés. Você, adulto, tem como fazer isso. A criança, não. A criança, a gente vai ter que fazer o protocolo dela somente de forma tópica na sola dos pés ou no pezinho da barriga. Também é bom passar nessa região abdominal, até porque os vermes muito se estacionam ali, né, na questão do intestino. Então, você pode fazer também nessa região, mas principalmente na sola dos pés. Esse aí é o meu arroba, gente, e fica aí aberto para as questões. E sobre metais pesados no corpo? Olha, gente, metais pesados, a gente acumula muito metal pesado. Por quê? Porque a gente tem uma questão com cosméticos convencionais que eles estimulam a presença de metais pesados no nosso organismo, além do que tem alguns fatores naturais mesmo da nossa própria natureza que faz com que a gente não elimine esses metais. Como é que eu vou utilizar óleos essenciais para eliminar metais pesados do corpo? Bom,
existe um mix que eu gosto de indicar para isso, que é o Zendocrine, tá bom? Ele tem uma composição que ajuda nesse processo. Não é ele sozinho, mas ele ajuda sim nesse processo de eliminação, porque ele atua muito na desintoxicação geral do organismo. Os endocrinos também dá para usar na desparasitização? Também dá, tá bom? Ele vai, como eu falei para vocês, atuar de uma forma mais, fazendo essa eliminação geral de tudo que está errado e pesando no teu organismo. É aquela verdadeira limpeza da casa, sabe? Então você pode sim, mas eu juntaria, se você for fazer os endocrinos via interna, eu utilizaria, por exemplo, o orégano Rolon na sola dos pés, tá bom? Para poder realmente fazer uma junção bem eficaz. Agora, especificamente sobre metais pesados, não é nessa aula aqui que a gente vai tratar, porque hoje a gente está tratando de parasita, né? Não tem nada a ver com metal pesado. Mas a gente pode preparar também uma aula posterior sobre isso. Como seria esse protocolo? Por quantos dias? Quantas gotas? Dila. Para todas essas perguntas, eu preciso dos dados da pessoa. Então, como é que vai ser? Depende da pessoa. Quantos dias? Depende. Quantas gotas? Mais ainda vai depender de cada pessoa. Mas o que eu sempre falo para vocês, gente, menos é mais. Não passem de 2 gotas por pessoa. Por mais que a pessoa esteja acima do peso, por exemplo, não faça isso. Por quê? Os óleos essenciais são muito concentrados. Você não precisa de uma quantidade exorbitante de material para ele fazer efeito, tá? Então, assim, protocolos no geral para criança. 1 semana de uso, pausa 5 dias e faz mais 1 semana de uso. Para adultos, faça 20 dias correntes, pause e faça mais 20 dias correntes, tá bom? Eu posso usar os endocrinos diariamente para a questão dos metais? Eu não tenho nenhuma comorbidade. Tomo 1 gota dele por dia e uma de lemon. Jéssica, por que que eu sempre indico? Não use os óleos essenciais de forma crônica, né? Ou seja, faça protocolo. Se você faz ele todos os dias, simplesmente pode ter que ser que não tenha necessidade de você utilizar mais ele todo dia. Dê uma pausa, faça uma pausa de 5, 7 dias e retome o protocolo se você sentir que tem necessidade, tá bom? É sempre importante a gente dar pausa para o nosso organismo voltar, né? É aquela questão da homeostase, é o equilíbrio dele, o nosso organismo se voltando para si mesmo e buscando o equilíbrio novamente. Os óleos essenciais não devem ser utilizados como alopáticos, onde a gente tá ali o tempo todo sendo obrigada a tomar, né. Os óleos essenciais não, gente, eles fazem um papel incrível no nosso organismo, que eles vão lá, eles conseguem arrumar o que tá bagunçado e você consegue parar de utilizar ele, você não fica viciado, você não precisa desse suporte eterno, né. Então, procurem fazer os protocolos, é até mais eficaz você fazer protocolos e pausas do que você ficar usando continuamente. Temos mais alguma questão, gente? Tô aqui olhando as dúvidas de vocês. Acho que é isso então, né? Tem mais alguma dúvida? Então, para criança de 2 anos, posso passar na sola do pé 1 vez ao dia durante 7 dias? Pode, pode sim, tá bom? O orégano. Não se esqueça, 1 gota para 10 ml de óleo de coco, tá bom? Certo, gente. Eu que agradeço a presença de vocês. Desculpem aí pelo começo da aula, foi um pouquinho atrapalhado, né? Mas eu vou providenciar a melhora desse meu aparelho aqui para conseguir passar uma aula mais tranquila para vocês. Anotem todas as dúvidas que vocês têm. A gente tem que tirar dúvidas na quinta-feira, né? Então, eu quero que vocês participem muito ativamente, procurem fazer de acordo com aquela planilha que eu deixei para vocês certinho, aquele formulário, né, entre aspas, que a gente consegue trabalhar muito bem em cima deles, tá bom? Muito boa noite para todas vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.